Meus amigos, novamente aqui estou para dar continuidade aos nossos estudos a respeito da cromoterapia. Órgãos. A luz sobre os órgãos e a luz sobre veias e artérias. Quando se trabalha com a corrente sanguínea, na ativação do seu fluxo, nas várias patologias da área, devemos adotar o seguinte critério. A. Luz para fortalecimento tanto do órgão, assim qualquer outro, como dos vasos, artérias e veias. Deve ser a luz em círculo, o que torna-a mais veloz, quer dizer, mais potente, e mais irradiante a incidência luminosa. As cores usadas nesse trabalho, de acordo com a necessidade e objetivo, são o azul, calmante, o amarelo, fortalecimento energético, ou o rosa, ativador das funções. B. Quando o objetivo for a desobstrução de veias ou artérias e prevenção quanto a processos infecciosos, rosa forte, ou dilatador nos casos da pressão arterial, verde. O trabalho deverá obedecer à direção do fluxo sanguíneo, tanto arterial como venoso. Nesse caso, é aconselhado que o trajeto a ser coberto não deve ser somente o do local a ser trabalhado, mas de toda a extensão da área em que está localizado. Por exemplo, uma artéria coronária, cujo trajeto deverá ser feito sobre toda a área em que ela se encontra, o que irá abranger todos os outros ramos coronarianos. Podemos também pegar o exemplo da artéria pulmonar. Da mesma forma, todo o seu trajeto, desde a saída do ventrículo direito até os pulmões. Assim também, uma artéria ou veia das pernas, na altura da panturrilha. Dependendo do caso, deverá ser coberto o trajeto que vai ao pé e de volta até a virilha para retornar ao ponto de partida. Assim exposto, não podemos deixar de ressaltar a importância do trabalho mental durante a tarefa. Os órgãos primários, os demais que compõem o sistema, serão, na hipótese preventiva, sempre tratados diretamente, como exemplificado aqui neste texto. Poderia ser da mesma forma o coração no circulatório ou o estômago no digestivo, se esses órgãos não estivessem na relação direta da trajetória de expansão do mal. Esta é uma visão que estamos tentando deixar. A atitude do terapeuta deve ser sempre de proteção ao órgão principal do sistema, enquanto a indicação do mal, a dor, a febre, etc., estiverem na sua periferia. Órgãos principais. O fortalecimento exterior dos órgãos principais, quando e por que deve ser feito como defesa? O conhecimento do terapeuta, que já domina toda a geografia estrutural do ser humano, lhe possibilitará sempre um trabalho mais perfeito em regiões onde poderá haver uma proliferação de bactérias ou vírus. Vamos exemplificar um paciente que se apresente com distúrbios renais, com alterações febris. Podemos deduzir que caminha para um processo de origem infecciosa. Este quadro nos fornece aspectos ainda não consolidados que poderão indicar uma inflamação do ureter, formação de focos na própria bexiga, ou mesmo
no canal vaginal no paciente feminino ou uretra no masculino. Nesse caso, iremos neutralizar o vírus somente nesse trajeto, protegendo os rins. E quando ali chegarmos, esta aplicação será feita em torno. Um detalhe: em torno não quer dizer que o órgão não irá receber a ação térmica de energia luminosa. Apenas evitará a penetração da força energética com um potencial maior, porque a área em que iremos projetar a energia já se encontra em estado de sensibilidade, portanto, com perdas das suas condições imunológicas. A projeção da energia luminosa ou física anual significa, evidentemente, uma ação protetora muito eficiente e útil no trato de males que algumas vezes chegam a provocar estados patológicos irreversíveis. Aqui, no caso, citamos os rins, mas poderia ser o coração, o estômago ou os pulmões, que são os órgãos principais dentro dos seus sistemas. Agora veremos outro tópico. Perispírito. É possível o perispírito desligar-se do corpo, estando o paciente em equilíbrio físico e espiritual? Ao que ele responde: sim, durante o sono, quando o paciente chega à semi-inconsciência. Realidade, então, veremos agora a realidade espiritual, o afastamento da nossa realidade espiritual. O afastamento da nossa realidade espiritual. Não existe de pior para o ser humano do que o afastamento de sua realidade espiritual. O que se determina como realidade espiritual? Qual a diferença entre a realidade espiritual e a realidade material? A diferença reside em que, quando adquirimos determinado conhecimento espiritual, temos como obrigação orientar nossos passos nesta direção. Esta é a realidade espiritual. Quando o homem fixa-se em pensamentos, palavras e obras somente no objetivo de sua vivência material, é formado em ato, também consciencial, que o afastará dos seus deveres e obrigações, tanto de um lado como do outro, começando a agir em detrimento de sua vida espiritual e a favor de sua vida material. Segundo a orientação espiritual, a partir de um certo estágio de sua evolução como espírito, o ser, da mesma forma que deve viver plenamente sua vida material, no processo encarnatório que está vivenciando, terá também de compatibilizar suas obrigações espirituais, buscando atender a ambas as necessidades. O não cumprimento de qualquer das trajetórias, seja ela material ou espiritual, estará concorrendo não só para o seu desequilíbrio mental e espiritual, como também para as perdas de toda uma estrutura de realizações anteriores. Evidentemente, todo esse processo é consequência da ligação das mentes física, espiritual e espiritual, que determinará sua capacidade de enfocar a problemática. Se a ligação não estiver formada, ele sempre seguirá diversas obrigações materiais e adiará a ativação da parte espiritual. E neste caso, sempre que tiver de decidir na escolha entre o trabalho de fundo espiritual e qualquer outra obrigação social, o trabalho espiritual será colocado em segundo plano.
Este é um exemplo físico de que ele ainda não está em perfeita conexão com seu mundo espiritual. A sua mente física fala mais alto. Não que seja um erro, nada disso. Apenas não estamos cônscios de nossas obrigações espirituais e vamos ter que caminhar mais um pouco até adquirirmos a verdadeira compreensão, ou seja, a realidade espiritual que deve estar presente a cada minuto em nossas mentes e em nossas vidas. Vamos falar agora sobre a regeneração e a restauração. Na medicina cromoterápica, sempre podemos ter uma visão de paciente quanto às suas possibilidades mais profundas em nível de resultados terapêuticos conceituados como cura orgânica. Como se lida conscientemente com as energias formadoras e consolidadoras, o terapeuta holístico, com respeito do conhecimento da idade energética do ser, sempre levará em conta os ciclos das idades, para avaliação inicial das possibilidades de regeneração ou restauração do seu paciente. A regeneração. A ideia da regeneração deve ser incluída normalmente nos tratamentos infantis. Por quê? Trata-se de uma matéria ainda em formação, onde os órgãos estão em evolução. Por essa razão, existirá sempre a possibilidade de regenerar-se devido ao potencial de energia acumulada que acompanhará a criança na consolidação de todo o seu corpo físico. Aqui recordamos no nosso trabalho sobre idade energética, quando usamos a imagem de que o ser, quando reencarna, traz um tanque cheio de energia para a sua formação corpórea e alimentação de toda a sua existência. Esse fator espiritual assegurará, principalmente no primeiro ciclo da primeira idade, a expansão das suas energias, que possibilitarão as condições para a regeneração das partes orgânicas de sua matéria carnal. À medida em que se processa o seu desenvolvimento físico, as partes renovadas se consolidarão energicamente, possibilitando assim sua completa regeneração orgânica. Dentro dessas características, sempre será possível a regeneração em parte de um corpo infantil, desde que não esteja envolvido em processos karmáticos a cumprir. Porque o próprio organismo, dentro de determinada faixa etária, se encarregará do processo, associando-se à ajuda energética recebida, tornando a gerar as energias formadoras da área. Agora, a restauração. No adulto, já houve a expansão completa das energias que tomaram conta e consolidaram toda a massa orgânica com seus problemas genéticos ou não. Ainda assim, é possibilitado o fator de restauração, que venha a ser uma recomposição ou uma recuperação. Esse fator, devido ao fato das energias terem completado seu ciclo de expansão, irá cobrar um acompanhamento energético, isto porque a parte restaurada terá sempre muito mais sensibilidade. É quando se diz que todo aquele que teve o mal deve cuidar-se, para que o mal não se repita. Seria o que na medicina chamam de revisões periódicas ou um check-up. Ainda assim, acrescente-se
que as marcas da restauração ficarão fixadas, se não materialmente como manchas energéticas, mas perispiritualmente como reflexos materiais. E por aqui, caros amigos, vamos parando, voltando em outra ocasião, sempre com alguma dica, com alguma explicação que nós necessitamos, né? Porque quando nós formos começar, ou quando alguém for começar a fazer aplicação, a seguir aquilo que ele estudou, ele deverá estar bem cônscio daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele se determinou, né? Que é o de aliviar as dores do nosso próximo, né? Seja ele parente, vizinho, amigo, até mesmo desconhecido que sofre. E a finalidade é essa, ajudar sempre aquele que está precisando, aliviando suas dores. E deverão ter mais alguns assuntos, né, que o René achou necessário, como se fala, depois que ele deu tudo, que ele explicou tudo em vários livros, ele se apresenta aqui, nesse último livro que ele com a sua esposa fizeram. E aí ele foi pondo assuntos que ele achava muito necessário, que a gente também deveria saber, porque não é só pegar a lâmpada, vou aplicar. Se está assim, assim, já vou aplicar. Não, nós temos que ver aquele paciente, né? Na anamnese, conversar com ele, observar com todo amor, com toda atenção. Nada de ser apressado e fazer uma anamnese. Porque eu tenho que ir no banco, porque eu tenho que levar minha mãe no médico. Nada disso, gente. No dia da anamnese, todo o tempo será pouco. Porque aí a gente vai conversar e deixar à vontade aquele doentinho se explicar. Porque muitas vezes é uma pessoa que tem receio, que é bem egocêntrico, que ele não se solta, que ele tem medo, tem vergonha. E a gente deixando vontade, mostrando que a gente só quer o bem dele, só quer carinho, só quer que ele fique bom. Então ele vai se tornando também então um amigo, vai explicando, olha, faz muito tempo, isso que eu tenho não começou agora. E assim o terapeuta vai prestando atenção e vai anotar, né? Pode anotar num caderninho, fulano de tal teve isso, essas doenças na infância, depois passou então a ser crônica, tomou tais remédios, não adiantaram, fez operação e ainda continua sofrendo. Tem uma série de coisas a serem tomadas, gente. Por isso, precisa ter muita boa vontade mesmo de seguir. Porque vocês estão vendo? Coisas e mais coisas e mais coisas para se aprender, para ler, para segui-las na hora que a gente precisar do tratamento. Então, deixando para outra ocasião a continuação.